Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade à nossa parte de citologia aí, a gente vai ver agora a mitocôndria. Olha, tem uma partezinha dentro de mitocôndria aí, quando a gente fala de respiração celular, que é um pouco mais complexo, tá? É uma área que a gente chama de bioenergética, que envolve muito da bioquímica. Eu vou passar de maneira mais superficial por ela, eu falando só os aspectos mais importantes. Mas, mesmo assim, o meu slide ele vai conter informações um pouco mais detalhadas, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, sabendo que o que cai é aquilo que eu vou falar. O que cai tanto em prova, quanto questões de vestibular, como qualquer tipo de exame geral do ensino médio. Tranquilo? Então, bora lá. Primeira coisa, a mitocôndria, ela vai ser uma organela que é delimitada por duas membranas, diferente das outras organelas. Por mais que existam organelas membranares, a mitocôndria ela tem duas membranas. Então é uma dupla membrana lipoproteica, igual vocês conseguem enxergar aqui, ó. Essa membrana aqui é a membrana externa e essa outra toda cheia de dobrinha é a membrana interna. Beleza? Ambas as membranas têm uma composição lipoproteica, ou seja, são formadas por lipídios e proteínas. Beleza? Essa membrana externa ela é lisa e permeável. Isso quer dizer que ela não tem dobrinha e que ela permite com que as moléculas passem mais facilmente. Já essa membrana interna, ela além de cheia de pregas, cheia de dobras, que é o que a gente chama de cristas mitocondriais, essas dobras aqui, ela vai ser semipermeável, ou seja, ela vai regular melhor as moléculas que passam por ali, tanto que entram quanto também aquelas que saem. Beleza? E a parte interna da mitocôndria, ou seja, essa cavidade interna, é chamada de matriz mitocondrial. Então, quais são as estruturas que compõem a mitocôndria? Uma membrana externa, uma membrana interna, as dobras da membrana interna que se chamam cristas mitocondriais e o espaço interno da mitocôndria, que se chama matriz mitocondrial. Beleza? Qual que seria a função da mitocôndria? A função é respiração celular. O que é respiração celular? É o processo pelo qual as células produzem energia, produzem ATP. Beleza? Então, a respiração celular é um processo de produção de ATP, produção de energia. Tá? Essa daqui que está em vermelho para vocês é a equação geral da fotossíntese, perdão, da respiração celular. Beleza? Essa que está em vermelho aqui, ó. C6H12O6 mais 6 de O2. O que é isso aqui? É glicose mais oxigênio. Vão formar para a gente 6 de CO2 mais 6 de água mais ATP. O que são esses aqui? Gás carbônico, H2O é água e ATP é energia. Nicolas, então, o que é produzido na respiração celular? É produzido gás carbônico, que a gente elimina na expiração, quando a gente faz o movimento de retirar o ar dos pulmões. É produzido água, que vai ser reutilizada pelo nosso organismo, e é produzido ATP, energia, beleza? O objetivo do processo é a produção de ATP, mas também são produzidos gás carbônico e água, beleza? E uma coisa importantíssima, as mitocôndrias são características de organismos eucariontes, tá? Aqueles que têm células eucariotas, beleza? Que tem núcleo verdadeiro. Procariotos não possuem mitocôndria. Tranquilo? Ela vai ser encontrada então em animais, plantas, fungos e protozoários e algas, que esse é o grupo dos protistas, beleza? E uma coisa que a gente chama de condrioma seria um conjunto de mitocôndrias. Se eu tenho várias mitocôndrias juntas numa célula, eu falo que eu tenho um condrioma. Essa parte condrioma quase não aparece, tá? É só mais um detalhezinho mesmo. E essa daqui, ó, é a imagem que vocês conseguem observar a partir de uma microscopia, ou seja, uma foto por meio do microscópio de como realmente é a mitocôndria. Tá? Repare que vocês conseguem ver inclusive as dobras da membrana interna aqui. Beleza? Então vamos lá. Lembrando, meu slide está com mais detalhe, está com mais informação, só que eu vou falar de maneira mais superficial, de uma maneira que eu foque mais naquilo que realmente cai em questões. Beleza? Então aqui, ó, a primeira etapa da respiração celular,
Só para dar uma breve explanada sobre o assunto. A respiração celular é dividida em 3 principais etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Beleza? Então, a primeira etapa é a glicólise. Glico vem de glicose, tá? Vem de açúcar. Lise quer dizer quebra. Então, glicose é o açúcar. Lise é quebra. Glicólise é o quê? A quebra da molécula de açúcar. Beleza? Nicolas, eu tenho que saber o que é glicólise? Tem. Tem que saber que é a quebra da molécula de açúcar. O que mais que você tem que saber? Isso que está em vermelho aqui, ó. Ocorre no hialoplasma. Nicolas, quem que é o hialoplasma? O citoplasma, o citosol. Beleza? Ocorre lá no citoplasma, no citosol, tá? Ocorre independente da presença do oxigênio. Nicolas, eu vou dizer que essa reação ocorre na presença ou na ausência de oxigênio? Você vai dizer que é na ausência, ou seja, é uma reação anaeróbica, ocorre na ausência do oxigênio, mas ela ocorre independente da presença do oxigênio, tá? E esse saldo aqui, o que é o saldo? É o total do que é formado a partir do processo. Esse processo inteiro aqui, que ele está simplificado para vocês, na verdade são 10 reações que ocorrem na glicólise, beleza? Aqui ele ainda é simplificado. Eu vou ter o que como saldo, como o que foi produzido nessa etapa? 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de ácidos pirúvicos, beleza? Um outro nome que pode vir no lugar de ácido pirúvico é piruvato. Tá? Então, o saldo pode ser 2 ATPs, 2 moléculas de NADH e 2 piruvatos. Beleza? Nicolas, a partir de quantas glicoses quebradas eu produzo isso? A partir de uma. Eu quebrei uma glicose, eu tenho esse saldo durante ao término da glicólise. Beleza? Então, como é que isso cai para você? O que vão perguntar? Onde ocorre a glicólise? Qual é a condição para que ocorra a glicólise? Qual é o saldo energético da glicólise? Quais são os produtos produzidos pela glicólise? Essas coisas são perguntadas, beleza? Que são essas informações em vermelho aqui, basicamente. Tranquilo? Próximo aí. Oxidação do piruvato. Nicolas, você não falou disso. Quando você falou de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Pois é, mas a oxidação do piruvato é como se fosse uma etapa de preparação para o ciclo de Krebs. Por isso que muitas das vezes as pessoas nem chegam a falar sobre ele. Beleza? Um outro nome para oxidação do piruvato, ou do ácido pirúvico, né, pode ser acetilação. O que é a acetilação? É a produção do acetil-CoA. Então, o que você tem que saber sobre a oxidação do piruvato? Você tem que saber que durante a oxidação do piruvato existe a produção do acetil-CoA. O que é acetil-CoA? É acetil coenzima A. Quando a gente falou de vitaminas, eu falei para vocês que algumas vitaminas atuam como coenzima. Exatamente isso. Existe uma vitamina ligada a um acetil. O acetil é uma molécula de 2 carbonos. Ó. Aqui cada bolinha representa um carbono. Então aqui eu tenho 3 carbonos, saiu um carbono na forma de gás carbônico, que eu chamo de descarboxilação, e esse acetil com dois átomos de carbono tem agora uma coenzima A ligada a ele. Beleza? O que eu tenho que saber disso? Que essa acetilação produz para a gente um acetil-CoA, tá? A partir de um ácido pirúvico, e produz para a gente 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de acetil-CoA. Nicolas, como 2 moléculas de acetil-CoA? Porque lembra que eu usei uma glicólise? Eu quebrei uma glicose no processo de glicólise. Eu produzi 2 moléculas de ácido pirúvico. Quando essas 2 moléculas sofrem o processo de oxidação, são produzidos ao todo 2 NADH e 2 acetil-CoA. Beleza? E o próximo aí, o nosso ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Beleza? Nicolas, eu tenho que gravar todos esses nomes? Não. Então, por que você está falando? Porque se aparecer em uma questão algum nome desse, você consegue identificar. Tá? Normalmente vem como ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Beleza? E o que ocorre nesse ciclo? A produção de aceptores intermediários de prótons e elétrons. O que vem a ser um aceptor intermediário de próton e elétron? Você já fica desesperado com o nome, né? Relaxa.
Imagina o seguinte, você tem um caminhão e esse caminhão está carregando areia. Tá? O que o caminhão carregaria faz? Ele vai de um local onde ele pega essa areia e vai até o outro local onde ele deixa essa areia. Depois esse caminhão faz o quê? Volta novamente para o local onde ele vai pegar areia, pega mais areia, e depois leva essa areia para o local onde ele tem que deixar areia. Nessa minha analogia, quem que é areia? São os prótons e os elétrons. E quem que é o caminhão? São os aceptores intermediários. Quem que são os aceptores intermediários? NAD e FAD. Então, NAD e FAD são caminhões que pegam prótons e elétrons de um local que está liberando próton e elétron e levam para outro local onde eles vão utilizar esses prótons e elétrons. O caminhão que está cheio de areia, ele permanece com essa areia no caminhão para sempre? Não. Ele só vai carregar a areia temporariamente. É a mesma coisa do NAD e do FAD. O NAD e o FAD eles carregam temporariamente essa areia do local onde eles pegam para o local onde eles têm que deixar. Beleza? Então, o que o ciclo de Krebs faz? Produz vários caminhões cheios de areia. Em outras palavras, produz vários aceptores intermediários de próton e elétron que estão carregando prótons e elétrons. Beleza? Ele ocorre no local que é a matriz mitocondrial. Repara que em cima eu tenho um esqueminha como se fosse um Lego de mitocôndria separando as pecinhas. Então essa região do interior aqui da mitocôndria é a matriz mitocondrial. É lá que ocorre o ciclo de Krebs. Beleza? Quais são os processos? Você tem primeiro a entrada do acetil-CoA no ciclo, e depois esse ciclo produz para a gente. Ele vai liberar o quê? Gás carbônico, o NADH, que é o aceptor intermediário de protoelétron, o FADH2, que é outro aceptor intermediário de protoelétron, e GTP. O que é o GTP? É uma forma análoga do ATP. É como se fosse o ATP, só que é uma molécula relativamente diferente. Tá? Mas funcionalmente para a gente é a mesma coisa que o ATP. Beleza? Aqui, primeira observação, esse ciclo ocorre duas vezes quando eu estou considerando uma molécula de glicose. É a mesma coisa da acetilação. Eu tenho uma acetilação, depois uma segunda acetilação para uma molécula de glicose. Então, são duas acetilações para uma molécula de glicose, são dois ciclos de Krebs para uma molécula de glicose. Então, tudo isso que foi produzido aqui vai ser dobrado, porque eu vou ter a entrada de 2-acetil, duas moléculas de acetil-CoA no lugar de uma. Se uma molécula de acetil-CoA produz isso aqui para a gente, duas moléculas de acetil-CoA vão produzir o dobro disso. 4 de gás carbônico, 6 de NADH, 2 de FADH2 e 2 de GTP ou ATP. Beleza? E todo o gás carbônico liberado durante a respiração celular provém da formação do acetil e do ciclo de Krebs. Ou seja, chegou ao final do ciclo de Krebs, você já liberou todo o gás carbônico que vai ser produzido durante o processo de respiração celular. Beleza? Olha a imagenzinha do ciclo aqui pra gente, tá? Você tem aqui o acetil entra, você tem produção de NADH, produção de outro NADH, liberação de gás carbônico, produção do ATP, produção do FADH2 e produção de outro NAD. Isso é a entrada de um acetil. A entrada do segundo acetil vai produzir tudo isso novamente. Tá? E aqui eu tenho como se fosse um gifzinho animado, mostrando para vocês a alteração na forma da molécula e aqui as etapas do ciclo. Beleza? Eu vou deixar só dar uma volta, perdão. Eu vou deixar só dar uma volta completa aqui, para que vocês vejam isso, mas isso daqui é a parte que eu falei que tem um pouco mais de detalhe. Não precisa se preocupar com isso, nem com os termos, nem com as palavrinhas, nem com nada. Nicolas, você não tem que preocupar com isso, tem que preocupar com o que dessa parte? Com isso daqui, ó. O que entrou foi acetil-CoA, o que produziu foi o NADH, saiu o gás carbônico, produziu o NADH, saiu o gás carbônico, está aqui para baixo, não está dando para a gente ver, mas produziu ATP ou GTP, tanto faz, produziu FADH2 e produziu NADH novamente. Tá? E isso daí é a cada acetil. Como entram duas moléculas de acetil no ciclo, considerando o consumo de uma molécula de glicose no início do processo, a gente vai produzir tudo isso aqui em dobro. Beleza? E aí a última etapa, que é a cadeia respiratória, que também recebe o nome de fosforilação oxidativa. Nicolas, o que ocorre nessa última etapa? A produção do ATP, propriamente dito, e produção de
água. Repare isso aqui que é um esquema todo confuso, é todo difícil, nem é tanto assim, tá? Esse é até mais simplificado, mas tem muito detalhe, se se assusta com isso, não precisa se preocupar, tá? Só para situar vocês aí. Isso daqui é um zoom da membrana interna da mitocôndria, tá? Essa é a membrana interna da mitocôndria e cada estrutura diferente dessa daqui, ó, representa um complexo proteico, tá? Essas são proteínas da cadeia transportadora de elétron. Como o nome já diz, essa cadeia vai transportar elétrons, beleza? Aqui para cima eu tenho um espaço que fica entre as membranas. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma membrana externa e uma membrana interna da mitocôndria? Essa é a membrana interna. Aqui é o espaço entre as membranas. E aqui para cima, que não está representada, estaria a membrana externa. E essa parte aqui para baixo é a matriz mitocondrial. Ou seja, seria a região interna da mitocôndria, da cavidade lá onde acontece o ciclo de Krebs. E o que vai acontecer aqui nessa etapa da cadeia respiratória? Simplesmente todos os aceptores intermediários de prótons e elétrons, ou seja, todos os caminhões carregando areia, vão chegar até essa etapa aqui e vão liberar areia aqui. Quem que é essa areia? São os elétrons, que vão para a cadeia transportadora de elétron, e são os prótons de hidrogênio, que vão ficar aqui, beleza? Aí esses prótons de hidrogênio são transportados para o espaço entre as membranas, tá? Justamente por causa do movimento dos elétrons aqui pela cadeia transportadora. É como se o elétron passasse por aqui e movimentasse o próton daqui para cá. E esses prótons de hidrogênio todos vão voltar por essa estrutura aqui, que é uma molécula, é um complexo proteico, né, chamado de ATP sintetase, tá? Ou ATP sintase. O que essa molécula faz? Ela adiciona um fosfato ao ADP. Ela faz uma fosforilação do ADP. Fosforilar alguma coisa é adicionar fosfato, beleza? Então ela está fosforilando o ADP, formando um ATP. Nicolas, como é que ela faz isso? Quando o hidrogênio passa aqui. Nicolas, mas quando que o hidrogênio vai passar aqui? Quando eu tiver muito hidrogênio concentrado aqui. Nicolas, mas como é que eu vou ter muito hidrogênio concentrado aqui? Quando eu bombear muito hidrogênio daqui para cá. Nicolas, como é que eu vou bombear muito hidrogênio daqui para cá? Quando os elétrons passarem por aqui. Então, reparem que é como se fosse uma cascata de eventos, uma cadeia de eventos. Primeiro de tudo, eu vou trazer muito hidrogênio para cá e muito elétron para cá. A cada passagem de elétron aqui, bombeia hidrogênio para cá. A cada passagem de elétron, bombeia hidrogênio para cá. Chegou um momento que aqui está muito cheio de hidrogênio. Esses hidrogênios vão voltar por aqui. Quando esses hidrogênios voltam por aqui, ocorre a fosforilação do ADP, formando ATP. Produz energia. Uma coisa importantíssima é, a cada uma glicose que é utilizada na respiração celular, lembra que isso tudo que eu estou falando com vocês aqui agora é respiração celular. Todas essas três principais etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A acetilação também é, mas a gente deixa ela de ladinho porque ela não é uma etapa principal. Então, todas as etapas principais ocorrem para que, no final das contas, exista a produção de ATP, de energia. Então, a cada uma molécula de glicose são produzidos no total 36 moléculas de ATP. Olha o saldo. A cada uma molécula de glicose que entra na mitocôndria, que ocorre a respiração celular, são produzidas 36 moléculas de ATP. É uma produção extremamente eficiente de energia. Beleza? Aqui, novamente, lembrando vocês, eu tenho aqui coisa em detalhe. Isso aqui está mostrando extremamente detalhado. É ainda a cadeia respiratória. Beleza? A fosforilação oxidativa. Não precisa se preocupar com isso. Beleza? É porque meu slide traz tudo em detalhe mesmo, mas não se preocupem com isso. Tá? E aqui mostra para a gente uma relação antagônica, mas complementar entre o cloroplasto e a mitocôndria. Tá? Entre a fotossíntese que o cloroplasto realiza e a respiração celular que a mitocôndria realiza. No próximo slide, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês de fotossíntese. Mas observa aqui, a mitocôndria ela vai consumir glicose e oxigênio, igual eu falei para vocês no início dessa aula, tá? E ela vai produzir o que para a gente? Gás carbônico e água. A equação geral é justamente essa. Glicose mais oxigênio produz gás carbônico, água e energia. Repare que a energia está representada aqui, ó.
energia química na forma de ATP. Então, entrou glicose e oxigênio na mitocôndria, correu respiração celular, produziu energia que vai ser utilizada por ela e pelo resto das células e liberou gás carbônico e água. Esse gás carbônico e água, por exemplo, o cloroplasto vai utilizar como matéria-prima para, durante a fotossíntese, ele produzir glicose e oxigênio. Beleza? Então, reparem, fotossíntese e respiração celular são processos antagônicos, mas são complementares. Por quê? Um produz o que o outro consome. Um produz o que o outro consome. Beleza, galera? Vou encerrar por aqui para que não fique muito extenso. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Não esqueça de anotar sua dúvida para depois numa live ou mesmo no chat, no WhatsApp, qualquer forma de contato comigo, vocês saberem direitinho o que vocês tiveram dúvida para poder perguntar, para a gente poder esclarecer. Beleza? Um grande abraço e bons estudos!